Bom dia, meus queridos, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa EBD dessa manhã. Hoje nós vamos cobrir mais uma parte da lição número 9. Eu vou pedir apenas a compreensão dos irmãos. Nós estamos com uma situaçãozinha de saúde, porque parte da minha família não está aqui. Esta noite foi uma noite meio curta, mas a gente vai cobrir uma parte e não sei se teremos uma aula tão longa como geralmente temos, mas não vamos deixar a nossa EBD passar em branco. Vamos orar então e dar sequência a partir da página 91 da nossa lição de hoje, ok? Página 91, mas antes de tudo mais vamos orar, nos colocando na presença do nosso Deus. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos pela oportunidade renovada que temos de estar com nossos irmãos, a tua casa, orando, Deus, para que a tua palavra essa manhã continue nos edificando, nos informando, nos transformando e possamos, ó Pai, cada dia lembrar do que aprendemos e aplicar nas nossas vidas. Continua conosco durante todo este domingo, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu só queria fazer um pedido aqui, o pessoal do Grupo Caris que estava ontem, porque não vou poder fazer isso no final, não sei se vai chegar alguém mais aí, vou pedir aos irmãos, se chegar, o pessoal que está chegando, fica atento, nós vamos no final vender o resto dos espetos, irmãos, de ontem do almoço, tá? Para quem quiser fazer em casa, não tem muito, mas tem uma quantidade, está lá atrás, na geladeira, na sala das crianças, ok? Só para ficar alertando, tem também umas sobremesas, tudo por parte da nossa campanha de missões. Desculpe aí o momento plim-plim, como disse um amigo meu, mas senão no final ia ficar muito perto, né, do final e da saída dos irmãos para poder informar e ainda chegar e pegar lá. Bem, ponto número 2. Qual é o nosso assunto? Nós estamos falando sobre a igreja, ou seja, é uma aula de eclesiologia, ok? Já estamos agora no ponto 2, porque no ponto 1 nós falamos da igreja universal, que é óbvio, não tem absolutamente nada a ver com esse pessoal aí, né? A igreja universal é o título que sempre foi utilizado para tratar do corpo de Cristo, da igreja de Cristo em todos os lugares, certo? Então é por isso que nós viajamos milhares de quilômetros, encontramos um irmão e ele, de uma certa forma, ele faz parte da igreja tal como você. Ele não é da mesma igreja local, ele não é da mesma denominação, mas se foi salvo pelo sangue de Cristo, foi salvo pela graça, pela fé em Cristo, ele é seu irmão da mesma maneira, é nosso irmão da mesma maneira. Inclusive, nós destacamos na semana passada, irmãos, que a igreja universal está na palavra de Deus, o que vamos ver agora no ponto 2, igreja local, vamos continuar vendo na verdade, né? Está na palavra de Deus, denominação não existe na palavra de Deus. É algo que nós utilizamos para a nossa organização, é algo bom, tem o seu valor, mas é importante ressaltar, irmãos, que a palavra de Deus trata dessas duas manifestações da igreja de Cristo e só, unicamente, ok? Bem, como eu falei, nós estamos na página 91, na letra B, onde nós estamos tratando da organização da igreja local. Nós falamos sobre, em Efésios capítulo 4, em 5 palavras, na verdade, 4 funções que Deus usou para a edificação da igreja e para o início da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O detalhamento dessa explicação você vai precisar assistir na aula anterior, ok? E agora nós chegamos ao número 2, presbíteros ou supervisores, e começando a detalhar cada uma dessas qualificações, ok? Então vamos lá, irmãos. As qualificações de um presbítero ou supervisor são alistadas em 1 Timóteo 3, de 1 a 7 e Tito 1, de 6 a 9. É um texto um pouco longo, mas é importante que a gente leia. Peço que você preste atenção no que está escrito aí. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento,
mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Agora Tito, capítulo 1, 6 a 9. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ok. Não temos condição, irmãos, de percorrer cada uma dessas partes de Timóteo e de Tito no tema aqui da nossa EBD. Mas vamos destacar algumas coisas. Por uma incrível jesuicidência, ontem à noite, pregando em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, Pedro está tratando com, e ele diz lá, os co-presbíteros, ou seja, assim como ele se coloca como um presbítero, ele se coloca ou fala para os demais presbíteros como ele e traz 3 conselhos basicamente ali. Então, novamente, se você quiser saber disso aí, não assistiu a live, você precisa ir lá e assistir o Repeteco, né, que vai estar já no canal. O ponto, irmãos, é que, de novo, uma incrível jesuicidência, né, porque não foi combinado, cai exatamente na explicação que eu vou resumir aqui. Na palavra de Deus, presbítero, o pastorear, né, o ser pastor, o bispo ou episcopo, que significa supervisor, são termos intercambiáveis, ok? Não existe o que a Igreja Católica criou, em que o sacerdote, inclusive também não existe na Bíblia, né, que o ministro da igreja local seja um sacerdote, enquanto os demais não sejam. A palavra de Deus fala claramente que todos nós somos sacerdotes, né, somos um povo sacerdotal, mas a igreja católica gosta muito de reinventar a roda, né, fazendo a quadrada, e aí inventou que o ministro da igreja local, e ainda chama de padre, que também não tem na Bíblia, diga-se de passagem, é o sacerdote. E aí coloca acima desse camarada que fica lá na paróquia, na igreja local, coloca um bispo, que geralmente é responsável pela cidade. E aí tem outras divisões, provavelmente quando existe uma área muito grande, vai ter o arcebispo, e aí vai ter de um país inteiro o cardeal, e do mundo inteiro você sabe quem é, né? Nada disso tem na Bíblia, irmãos. Nada disso. A Bíblia deixa clara que, mesmo que alguém tenha começado a usar assim na história, que os termos que eu acabei de mencionar são intercambiáveis. Inclusive, no texto que eu preguei ontem, em 1 de Pedro 5, ele usa os 3 termos. Ele se dirige aos presbíteros, e aí diz que eles deviam olhar pelo seu rebanho, e o termo ali por olhar pelo seu rebanho é episcopo, certo? Ele devia bispar sobre o seu rebanho, episcopar sobre o seu rebanho, supervisionar. E aí ele diz sobre pastorear, no mesmo contexto. Isso é 1 de Pedro 5, 1 e 2. E eu destaquei que lá em Atos 20, texto que nós passamos na exposição do domingo à noite, Paulo, despedindo-se dos presbíteros de Éfeso, diz que eles deviam pastorear o rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então você vê os termos sendo usados no mesmo contexto, então não tem diferença nenhuma. Então, pastor, está dizendo que tecnicamente o senhor poderia ser chamado de bispo? Sim. Não vai mudar absolutamente nada, porque na nossa cabeça, automaticamente, eu sou pastor, agora eu sou bispo. Melhorou? Não melhorou nada. Mudou nadinha, irmãos. É literalmente 6 e meia dúzia. Ok? Literalmente. Algumas denominações evangélicas, inclusive, usam essa distinção. Quando eu estive naquele curso que eu já mencionei várias vezes em Singapura, tinha um irmão africano, inclusive um amor de pessoa, realmente é uma pessoa fantástica, que a Assembleia de Deus do país dele tem um costume de chamar o presidente da denominação daquele mandato de bispo. Então todo mundo é pastor. Teve uma eleição lá
e o irmão fulano, o pastor fulano, foi eleito para ser o presidente da denominação. Eles têm o costume de chamar de bispo. Tudo bem, mas não tem base bíblica. Não tem. É a mesma coisa. O pastor que está lá na igreja local, daquela Assembleia de Deus lá, supervisionando o rebanho, também é bispo. Então, eu acho um pouquinho complicado quando você começa a criar regras onde a palavra de Deus não coloca, né? Mas aí, cada um no seu quadrado, não é, como diz na minha terra, não é a nossa praia, né? A gente fica com aquilo que a palavra de Deus realmente fala, tá? Bem, irmãos, outra coisa que eu quero destacar disso daí é que você poderia conversar com o pastor Marcelo que está aí, outros pastores que você conhece, e você vai descobrir que absolutamente tudo nessa lista é um desafio, é algo em formação, em crescimento na vida de qualquer obreiro. Enquanto um vai lutar em uma coisa dessa lista, outro vai lutar em outra. O que não pode haver é um erro contumaz, né? Sempre caindo na mesma situação. Deixa eu colocar de outra maneira, não pode ser que o indivíduo seja o oposto daquilo que está lá, e aí não se consertar, ou não ser confrontado, ou não mudar absolutamente nunca, né? Então, por exemplo, o camarada não pode ver um dinheiro, não pode ver uma grana, né? Porque aí diz, ele não tem, o foco dele não é dinheiro, está no texto. Inclusive está no texto de 1 de Pedro também, né? Ele não pode ser ganancioso, mas com o desejo de servir. Eu falei sobre isso ontem à noite. O que é um paradoxo, porque a mesma carta de Paulo que vai falar sobre essas condições também vai falar sobre o sustento. O trabalhador é digno do seu salário, certo? Ainda vai falar que aquele que se dedica, ele administra bem, lidera bem a igreja e se dedica ao ensino, é digno de duplos honorários, ou dupla honra, como alguns gostam de traduzir. O ponto aqui, meus irmãos, é que todas essas características vão ser resumidas na palavra irrepreensível. E é outra coisa que a gente tem que parar para pensar. Quantos seres humanos na face da Terra você conhece que são irrepreensíveis? É o grande somatório de um. Então, é uma palavra, meus irmãos, que obviamente não significa sem nenhum erro, porque seria virtualmente possível e a gente tinha que mandar todos os obreiros embora, porque não há absolutamente ninguém na face da Terra, a não ser, é claro, o au concurso, né, o sem comparação, é covardia, que é o Senhor Jesus. Então, Paulo coloca como não é alguém que nunca pode ser confrontado, porque ele é irrepreensível. Não é alguém que nunca vai ser observado um erro na sua vida, porque ele é irrepreensível. É claro que o texto não fala sobre isso. Agora, todos nós sabemos, irmãos, qual é a diferença de alguém que percebe erros em sua vida e busca resolvê-los, busca ajuda, busca aconselhamento, e alguém que nunca reconhece os seus erros, acha que é o dono da verdade. Inclusive, falando sobre isso também, porque Pedro fala que ele não pode ser o dominador do rebanho. A ideia de dominador aí é alguém que não apenas impõe a sua vontade, mas ele é autocrático, ou seja, ele é a fonte das suas próprias decisões. É dele que sai o que ele vai apontar para a esquerda ou para a direita, não o conselho de outras pessoas, não e principalmente a palavra de Deus, mas ele é a própria fonte. Irmãos, acredite-me, eu já vi muito disso na minha caminhada. Graças a Deus, muito mais fora do nosso círculo, né, de igreja que a gente costuma ter proximidade ou ter comunhão. Seja como for, irmãos, a última coisa que eu quero destacar desse texto é que tudo que Paulo fala em Tito e Timóteo se refere ao caráter do obreiro. Apenas uma habilidade você vai encontrar nessa lista toda: apto para ensinar. O que me traz, meus irmãos, uma certa espécie, me traz um certo estranhamento, porque, não sei, na época do Marcelo no seminário, mas nós tínhamos colegas que eram gente boa, crente da melhor qualidade, mas mesmo estudando um seminário difícil como o que nós fizemos, né, o nosso seminário não era aquele para você, não, vai passando aí, não, o negócio, algumas aulas eram bem complicadas, e ainda assim tinha gente que via o seminário como um meio, né, porque muitas denominações não ordenam um pastor se não tiver seminário, algo que inclusive eu concordo, não tiver um estudo melhor, mas o camarada estava lá exatamente para fazer o seminário, pegar o seu diploma, ir para a sua ordenação, e agora cuidar do que ele realmente queria no ministério. O fato é, meus irmãos, que o obreiro, ele é comprometido externamente, não sei que ele faça esse comprometimento, faz parte do negócio. É mais ou menos como alguém fala assim: eu quero ser mergulhador, só não quero me molhar. Não tem como. Está dentro do pacote.
Você pode, inclusive, usar uma roupa impermeável de neoprene, mas vai molhar uma parte. Vai molhar as mãos, os pés, o rosto, né? Não tem como cobrir tudo. Muito bem, está dentro do pacote. E outro dia eu falei sobre a questão de que o problema não é se fulano ou beltrano é um pouco limitado no seu conhecimento bíblico, teológico, até mesmo no ensino. É se ele se conforma com essa limitação. Deixa eu explicar. Eu não sou o melhor corredor do mundo, especialmente depois de 2 cirurgias de joelho. Mas se eu me aplicar e fizer a fisioterapia necessária da minha perna, eu consigo correr a corrida de alguma coisa de julho. Qual é o dia mesmo? 9? É ok, eu ia chutar 4, mas acho que eu estou pensando na independência dos Estados Unidos, né? 9 de julho, eu consigo, não vou chegar em primeiro, mas eu consigo com a aplicação e além da minha limitação. Já me desafiaram várias vezes aí no Monte Roraima, o meu medo é exatamente esse joelho biônico, né? Não me garante não que é provável que eu vá descer nas costas de alguém, né? Porque tem hora que ele dói, que não tem para onde correr. Mas de repente, se eu colocar uma abraçadeira, que é um aparelho de ferro que você usa no joelho, não tem problema, talvez eu vá. O problema, onde tem gente, chega de metáforas, que gente se conforma com a sua limitação. Né? Eu queria saber como é que o senhor faz para ler tanto. Eu falei, eu abro o livro e leio. Irmãos, coisas que requerem disciplina são decisões que você toma. Eu queria perder 80 quilos, mas não sei como fazer. Para de comer. E vai fazer exercício. Não tem mistério. Qualquer nutricionista vai dizer para você a mesmíssima coisa. Você tem que comer menos e começar a se movimentar. Peso, irmãos, é a quantidade de calorias que entra, a quantidade de calorias que sai. Não deixa eu ver aqui, fazer um curso. Não. É simples assim. Eu queria saber como é que faz para ter uma vida de oração. O pastor amigo meu explicou isso também uma vez. É assim, orando. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que vai cair uma coisa mágica do céu e vai fazer aquilo que eu já deveria estar fazendo. Por exemplo, como falamos, ser alguém mais aplicado no estudo da palavra. Isso era tão importante, irmãos, que tem um versículo tão famoso de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Dokimos. A palavra dokimos significa alguém que foi testado e alguém disse, é isso aí mesmo. É como em metro, tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem que se vergonhar, que toca bem violão, que dá sopão para o povo, que é um cara muito legal, que todo mundo gosta. É isso que o texto diz? Não. Que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, de novo, ninguém vai saber tudo. É muito provável que se você começasse aqui uma série de perguntas, em determinada hora eu dizer assim, isso aí eu tenho que procurar. O Marcelo também, qualquer obreiro, ninguém sabe de tudo. Inclusive, alguns são melhores numa matéria, numa outra, numa teologia, numa doutrina, numa outra, né? Outro dia um irmão me procurou, falou assim, pastor, vejo muito o senhor postar sobre esse assunto, o senhor já tratou esse versículo quanto a esse assunto? Aí eu falei, olha, eu já fiz um estudo e assim, da mesma maneira eu posso ligar para ele semana que vem e dizer assim, olha, você está se aplicando muito nessa área, você pode ajudar? O ponto aqui, meus irmãos, é que há aplicação. Enquanto, infelizmente, né, eu não sei exatamente qual foi o exemplo que deram para algumas pessoas e eles não compreenderam ainda que o apto para ensinar não é uma opção. Eu já falei várias vezes, irmãos, eu até usei agora o exemplo do sopão. E eu não estou exagerando, eu conheço muita gente. Né? Rapaz, você conhece o pastor fulano? Ele é ótimo para trabalhar, ele foi ordenado para trabalhar com recuperação de toxicômanos. Tá, mas isso não é trabalho pastoral. Não é, irmãos. Então isso é contra a recuperação de toxicômanos? Quem falou isso? Eu estou falando que isso não é trabalho pastoral. É trabalho cristão. Mas o camarada ser ordenado para trabalhar com recuperação de viciados em drogas, não é isso. A gente tem que começar, meus irmãos, a compreender que ou a gente é solo escritura de verdade ou não é. E aí a gente apoia o trabalho do irmão. Não, pastor, ele faz isso, mas ele tem o trabalho pastoral lá na igreja dele. Aí é outra história. A gente está chamando de pastor porque ele faz o trabalho pastoral. E ao lado disso, né, paralelo a isso, ele também tem uma clínica, um lugar de recuperação de toxicômanos. Ótimo, não tem problema nenhum. Porque para mim seria a mesmíssima coisa que ele fazer o trabalho pastoral e dirigir o time de futebol de salão do filho dele. Ele tem um trabalho paralelo. Que no caso, na recuperação de toxicômanos, é muito mais importante que dirigir um time de futebol, mas vamos entender aqui a comparação. Eu bato muito nessa tecla, irmãos, porque
Nós vivemos dias onde o estudo, a aplicação da teologia é cada vez mais rechaçado e colocado de lado. Você sabe muito bem que é essa geração que mais usa de forma errada 1 Coríntios 9, né? A letra mata. E aí é colocado que o importante são outras coisas. E você vê mensagens que mostram claramente isso. Tem de tudo, menos conhecimento realmente da palavra de Deus. Bem, então, repetindo, né? Todas essas áreas que estão aí para terminar, qualquer obreiro é passível de repreensão. Não existe absolutamente nenhuma barreira protetora que vai dizer assim, eu não posso conversar com meu irmão em Cristo, que acontece por acaso de ser pastor, porque eu vejo que ele não tem, nessa área aqui em específico, não tem agido como deveria agir. E é claro, irmãos, há algumas variações de interpretação. Deixa eu dar uma aqui, por exemplo. A parte que fala sobre os filhos. Alguns colegas, se porventura um dos seus filhos se desviar do evangelho, independente da idade, saem do ministério. Alguns tomam a mesma decisão se isso acontecer enquanto os filhos estão debaixo da sua tutela, estão debaixo do seu teto, né, o famoso teto. Então são interpretações, irmãos, ou aplicações, se você quiser mudar, que variam um pouco, né? E é às vezes complicado. Outros tomam outras variações dessas decisões e há aqueles ainda que acham que não. Eu tenho ensinado, ele é já adulto, tomou uma decisão, infelizmente a decisão dele, o problema é dele. Lá no congresso da BCB mesmo, né, nós conhecemos um pastor, que inclusive já lemos um livro dele aqui na igreja, que a filha dele, já saindo já do ensino médio, né, do high school nos Estados Unidos, antes de sair de casa, porque para uma faculdade fora do seu estado, chegou para os pais e disse, pai, eu quero conversar com vocês, eu não queria entristecê-los e tal, mas eu não creio em Deus como vocês creem. O que ela estava dizendo na verdade? Ela queria viver a vida dela e não queria uma fé que, pela palavra de Deus, colocasse limites na vida dela, né? E, infelizmente, especialmente agora que estava saindo de casa para morar sozinha em um dormitório, né, de universidade e assim por diante. E os pais disseram claramente para ela, minha filha, a gente já sabia. Isso aí não era novidade, isso era motivo da nossa oração, mas nós já sabíamos. E ele, de maneira nenhuma, deixou o ministério por causa disso. Ele investiu na vida da filha dele enquanto ela estava lá. Quando ela foi embora, eu não sei o que aconteceu nos anos seguintes, né? Moody teve um filho que abandonou o evangelho, mas graças a Deus, mais adiante no ministério de Moody, né, ele se volta para Deus novamente. Billy Graham teve um filho que deixou o ministério. Então, algumas dessas áreas, meus irmãos, que são um pouco complicadas da gente bater o martelo exatamente como uma coisa acontece ou outra. O que eu acho que pode ser avaliado é até que ponto houve realmente um cuidado, um investimento daquele obreiro como pai na vida dos seus filhos. Se ele, como Jó, né, cuidou e zelou e tudo mais. Mas a gente determinar, meus irmãos, que todos os filhos de todos os pastores tem que ser crente, senão aquele pastor está desqualificado, você está automaticamente dizendo que Deus tem que automaticamente eleger todos os filhos de todos os pastores. Não é verdade? E a gente bem sabe que nosso Deus não está condicionado a esse tipo de coisa. Então, se você tiver ainda alguma dúvida, estou me delongando até bastante, mas não dá para a gente ir item por item de cada texto. Eu apenas queria destacar essas coisas. Mas vamos lá. Falando do texto de 1 de Pedro 5, que eu acabei de mencionar, para a nossa Jesuicidência, ele está no próximo ponto da nossa lição na letra A. Portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o façam na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Então, quais são as duas maiores responsabilidades de um obreiro? Na verdade, eu vejo que o texto está incompleto, porque o versículo 3 vai trazer a terceira responsabilidade, mas eu coloquei, meus irmãos, pastorear e servir. São termos um pouco genéricos, mas o texto em si bíblico nos ajuda a compreender exatamente o que isso vai incluir. Como tudo aquilo que eu falei até agora, isso vai incluir a liderança, vai incluir ensino, certo? A orientação, o aconselhamento dentro de uma igreja local. Eu acho importante destacar, irmãos, que apesar disso ser uma responsabilidade pastoral, de certa forma,
me entenda aqui direitinho, isso não é algo que não seja também uma responsabilidade individual. Por exemplo, cada homem aqui é ou será pastor do seu lar. Há um costume, e eu não sei de onde saiu isso daí, de chamar o pai da família de sacerdote do lar. Você já viu isso aí? Só não vi na Bíblia. É interessante, né? Como o pessoal criou essa mania de dizer, fulano é o sacerdote do seu lar. Eu prefiro dizer, já que é para criar uma certa licença poética bíblica, eu prefiro dizer que ele é o pastor do seu lar, certo? Novamente, cada homem aqui, casado ou não, é ou será pastor do seu lar. A ele cabe, a primeira instância, é o contato mais perto daquelas ovelhas do que mesmo o pastor da sua igreja, né? E em grande parte, se eu observo um comportamento em uma criança ou um adolescente que precisa de certo pastoreamento, né? Eu chegar junto, como diz na minha terra, eu chego junto geralmente através dos pais, né? Eu não tenho um costume particular de ir diretamente a uma criança, um adolescente, especialmente os mais novos, sem ver com o pai se ele tem observado o que está acontecendo, se ele já tem feito alguma coisa em relação a isso. E a adolescência é um termo meio elástico, né? Vai desde alguns de 10, outros 12, até os 17, 18, 19 anos. Mas quando eles são mais velhos, aí eu tenho mais liberdade de chegar, até porque os pais já me deram isso, e de conversar. O ponto é que a primeira instância, meus irmãos, é o pai. Ao lado, a sua, vou usar aqui o termo que não tem na Bíblia, a sua copresbítera, a sua auxiliar, que é a mãe e a esposa, que devem tratar, em primeiro lugar, a questão dos filhos. Mas, de certa forma, irmãos, mais ampliando ainda mais, todos nós somos pastores uns dos outros, quando nós estamos aconselhando uns aos outros, que é o mandamento bíblico. Aconselhem-se mutuamente, certo? Eu estou tratando aqui, meus irmãos, de uma forma muito limitada, eu sei, mas eu quero sempre quebrar esse estigma de que isso é fruto da nossa alma católica, né? De que o pastor está lá para fazer o serviço e eu estou aqui para ficar sentado, né, recebendo e tudo mais. Nós vimos isso em Efésios capítulo 4, isso não é verdade. Lembra que a gente viu em Efésios 4? Ele deu aqueles dons para preparar o corpo de Cristo para executar o ministério. Então, na prática, quem faz é o corpo de Cristo. Então, quando um irmão da nossa igreja, irmão, chega assim, pastor, eu soube que o irmão fulano, a irmã Beltrana está passando por uma necessidade, uma dificuldade e tudo mais, e eu marquei de fazer uma visita a ele ou a ela hoje, e conversar e ver se ela precisa de uma oração e tudo mais. E o que o senhor acha? Meu amigo, eu estou pulando do outro lado do telefone. Você acha que eu vou ficar com ciúme porque outra pessoa está visitando um irmão necessitado para aconselhar, para orar junto? Eu? Eu não. Vou repetir as palavras de Moisés, né? Quem dera todo Israel profetizasse. Esse é o trabalho da igreja de verdade, irmãos. Vai haver situações em que a pessoa precisa, talvez, de um acompanhamento mais próximo, mais especializado, ou você que foi lá ficou em dúvida sobre como aconselhar sobre algum ponto, sim, você pode procurar um irmão mais experiente na fé, o seu líder de grupo de vida, o líder de um ministério que você participa, um presbítero da igreja, tudo bem. Mas quando há, meus irmãos, aquela centralização, onde tudo tem que ser feito necessariamente através de uma única pessoa, alguma coisa está muito errada nessa igreja local. Muito, muito errada. Eu digo com satisfação que muitos dos problemas que a nossa congregação já passou, eu nem fiquei sabendo. Ou fiquei sabendo que alguma coisa aconteceu, mas já tinha sido resolvido e eu nem sei exatamente o que aconteceu. Pastor, eu quero glorificar a Deus porque tinha um problema de relacionamento aqui e às vezes a pessoa que até me perguntou, pastor, como 2 pessoas estão passando por isso, isso e isso, como é que a gente faz para ajudar? Meu irmão, você aconselha com esse texto bíblico, orienta dessa maneira, certo? Então, vai com Deus. Vai lá. Ele volta. Dizendo que o problema não existe mais. E de novo, eu vou ficar enciumado, mas longe de mim. Eu vou ficar muito feliz. Eu já falei outras vezes, irmãos, eu vou repetir. Se eu tenho um alvo no ministério, é eu ser dispensável. Porque um belo dia, deixa eu dar uma notícia chocante para vocês. Eu não estarei aqui. Eu vou morrer. Eu sou paciente terminal. Você também. E não podemos, irmãos, depender de 1 ou 2 ou 3 irmãos dentro de uma igreja local.
Nós precisamos ter multiplicidade de dons e de ministérios. Eis a razão pela qual nós começamos há 3 anos o CFM. Que malefício pode trazer uma igreja ter 5, 10, 15, 20 pessoas formadas em teologia? Nenhum. Só traz benefícios a uma igreja local. Que malefício pode trazer uma igreja ter 5, 6, 8, 10 pessoas que podem sentar aí como vocês estão, podem assumir o púlpito e pregar no meu lugar? Nenhum. Só benefício. Então, meus irmãos, não vamos confundir as responsabilidades que são colocadas sobre a função do presbítero / pastor em entender que isso é só para ele, certo? Ao tratar com toda a igreja local, ele vai desempenhar essas funções e, se é responsável, vai ser cobrado por essas funções, sem dúvida nenhuma. Mas toda vez que Deus trouxer uma situação sobre um irmão, sobre a irmã para você, eu posso apostar que Deus está trazendo ao seu conhecimento, porque Ele deseja que você se envolva com aquilo. Não é para você, vamos anotar aqui todos os problemas, vamos levar tudo para o pastor. Não é para isso que Deus traz ao seu conhecimento. Há situações de exceção? Sim. Se Deus traz ao seu conhecimento, você é um homem, né, de 50 anos, Ele traz ao seu conhecimento sobre um problema delicado de uma moça da igreja, provavelmente Ele está lhe trazendo para você comunicar à sua esposa, ver se ela pode ajudá-la. Aí eu concordo. Mas trazer para mim, você vai um homem de 50 anos para outro de 50, não mudou nada. Especialmente se é um problema difícil, constrangedor. Eu provavelmente vou fazer o que você já deveria ter feito. Acionar minha esposa ou uma outra moça da igreja, como já fiz várias vezes. Para que possa procurar lá aquela pessoa e ajudar. Ok? E vice-versa, né? Se uma irmã da igreja sabe de algo sobre um rapaz solteiro, o correto é que possa encaminhar para que outro homem possa ajudar. O ponto aqui, meus irmãos, é que precisamos servir uns aos outros. Precisamos colocar, né, essa quantidade, essas toneladas de conhecimento que você tem recebido para uso da obra de Deus. Você já parou para pensar, meus irmãos, o que são 15 conferências? É praticamente, muito antes de nós começarmos, é praticamente uma por ano na vida da nossa igreja. Porque nós já estamos indo para as 7ª e 7ª das 2 conferências que temos e já tivemos a das mulheres. Então tivemos uma de famílias, então na verdade está mais do que esse número. Já parou para pensar, meus irmãos, nas ministrações dos retiros? Mesmo que você tenha faltado, se você assistiu depois, 13 exposições bíblicas, as matérias, nós tivemos matéria aqui na nossa EBD, meus irmãos, que alguns seminários só tem no 2º ano de seminário. Pastor, está dizendo isso para quê? Para a gente jogar confete sobre nossa própria cabeça? Muito pelo contrário. A quem muito é dado... Ou você esqueceu desse versículo? E isso, meu querido, está sobre você. A quem muito é dado, muito é requerido. Significa, meus queridos, que ou você começa a faltar tudo, vai dizer, Senhor, eu nem soube o que está acontecendo na minha igreja. Ou você um dia vai estar diante do tribunal de Cristo, sendo cobrado sobre aquilo que lhe foi dado, sobre aquilo que foi investido na sua vida. E como nós vimos, isso, é claro, também passa pela responsabilidade da liderança. Bem, letra B, seguindo aí na próxima página, qual a responsabilidade dos crentes para com os presbíteros? Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à vontade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Muito bem, vamos lá. Também para uma tremenda jesuicidência, no sábado que vem, né, no encerramento da exposição de 1 de Pedro, nós vamos falar da segunda parte, porque o que acontece em 1 de Pedro, irmãos? O tema principal é o sofrimento cristão. Mas não é só isso, é o sofrimento cristão justo. Não é aquela coisa do camarada fez uma coisa errada e está sofrendo as consequências. É a perseguição, a injustiça e assim por diante.
Mas também não é só isso, é o pensamento cristão à luz do exemplo do sofrimento de Cristo. Então você vai expandindo, e aí quando chega no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, porque no capítulo 4 ele falou que está na hora do julgamento de Deus, o fogo começar pela casa de Deus, certo? Isso vai começar por aqui, imagina o pessoal lá de fora, Pedro fala tudo isso. E aí no capítulo 5 ele vai falar sobre dois lados da mesma moeda para lidar com o problema, com a oposição, com a perseguição da melhor maneira possível. Ele já falou e eu preguei ontem, o papel da liderança. Na semana que, na verdade já estamos nessa semana, né? No final desta semana, nós vamos para a segunda parte de Pedro 5, onde ele vai falar daquilo que está agora no nosso estudo. Uma tremenda jesuicidência, né? Irmãos, eu não sou tão bom planejador assim, eu prometo a vocês. Eu não sei medir tempo e espaço, mas deixa eu ver aqui para cair exatamente. Foi uma daquelas que eu fico de boca aberta, como pode o Senhor aprontar uma dessa conosco. Porque na sequência de 1 de Pedro 5, ele vai falar sobre a responsabilidade dos liderados. E eu vou, spoiler alert, eu vou explicar que quando ele fala sobre filhos, na verdade, como jovens, ele não está falando sobre a juventude, ele está falando sobre os que não são anciãos, porque a palavra presbítero significa ancião. Aí ele diz, semelhantemente aos jovens, ou seja, aos que não são os anciãos, não são os presbíteros, os liderados, ele vai falar daquilo que a gente vai tratar semana que vem. Mas então, irmãos, o papel da liderança, ele é facilitado ou complicado dependendo dos liderados. É o que o texto diz. Ele vai falar sobre a questão de obediência. E eu quero colocar aqui de forma muito clara, meus irmãos, há exageros dos dois lados em relação a essa questão de obediência. Vamos para o lado negativo, o débito da desobediência. Eu conheci uma irmã uma vez, tive algum relacionamento com ela de negócio, vamos chamar assim, e essa irmã tinha um probleminha, irmãos. Ela é famosa que quando morrer vai precisar de 2 caixões, conhece? Um para o corpo e outro para língua. Eu não estou exagerando, irmãos, eu nunca conheci alguém tão fofoqueiro na minha vida. E aí ela começou eu alugava um imóvel dela, ela começou a falar, e uma coisa ela vai ficar espalhando verdades ruins sobre mim, outra coisa ela ficar espalhando mentiras. Se ela ficar espalhando verdades ruins, eu vou dar uma de Spurgeon, né? Não se incomode se as pessoas falarem mal de você, você ainda é muito pior. Porque provavelmente eu tinha muitas coisas que eu podia colaborar com a campanha de assassinato de reputação dela, né? Você não sabe do culto o prelúdio, eu sou muito pior do que você está falando, mas ela está falando mentiras. E eu fui conversar com ela 1, 2 ou 3 vezes, na quarta eu falei assim, minha irmã, eu sou forçado a procurar o pastor fulano, não vou falar porque depende da época você vai lembrar de que igreja que ela era, eu vou procurar o pastor fulano porque eu não sei mais como lidar com a irmã. E ela falou para mim assim, eu não tenho que prestar conta para pastor nenhum, não tenho medo de pastor. Eu falei, Então tá bom. E eu fui. Não falou que eu não tinha medo de pastor? Quando foi chamada para conversar, na verdade o pastor falou assim, quem dera eu tivesse problema só esse problema com essa irmã com você. Que aqui ela é a fonte de todo disse-me-disse que a gente lida na nossa igreja. Eu falei, pois mas está na hora do colega tratar isso, porque a gente trata, né, os pecadões aí dentro da igreja, mas raras são as igrejas que tratam fofoca, maledicência. E eu falei, olha, eu preciso que você resolva isso porque está complicado eu ficar atrás de boato que ela fica espalhando, não só sobre mim. Então essa é aquela que diz, não estou nem aí, né, para o que o pastor fala, o pastor deixa de falar sobre a minha vida. Da porta da igreja para fora, quem manda em mim sou eu. Bem, e tem o outro lado, o outro extremo, que eu também já conheci, certo? Pastor, onde é que fica a sua igreja? Pergunta da internet. Fica ali perto da Defensoria Pública, na rua tal, Sebastião Diniz e tal, não sei o quê. Tá bom, eu vou pedir autorização ao meu pastor para fazer uma visita. Eu falei, como é que é? Outra feita foi sobre uma conferência nossa. Eu mandei, né, o cartaz, né, a foto do cartaz para trocentas pessoas aí pelo WhatsApp. Aí ele veio com essa também. Pastor, como é que é essa conferência? É assim, assim, assim. Tem o link para você se inscrever e tal. Que jóia, o que vai ser tratado? Expliquei tudo. E aí ele veio com essa também. Pois bem, eu vou pedir autorização ao meu pastor se eu posso ir. Eu falei, como é que é? Olha só, vários irmãos já fizeram assim comigo aqui. Pastor, vai ter esse evento, essa conferência tal. O irmão recomenda, o irmão conhece, o irmão iria.
completamente diferente. Tem uma pessoa que veio há uns anos atrás e era um evento, não lembro exatamente com quem era, mas o camarada não presta. Aí eu falei, minha irmã, olha, esse aqui você vai perder, ao meu ver, você vai jogar seu dinheiro fora. Agora, se você quer ir, tipo, para ver o que não presta, para conhecer, como pesquisa, tá ótimo, né? É como eu ia a um jogo do Vasco, do Palmeiras, eu vou para ver o que não presta. Então, é outra história completamente diferente, né? Enfim, aí ela chegou e mostrou. Aí eu falei pra ela isso daí e tal, e ela falou assim, acho que era R$ 50. Eu falei, não vou não. Não, mas não acredita na minha palavra. Olha esse vídeo do YouTube, olha esse artigo aqui, e você vai comprovar que o camarada não serve para... Não vale o dinheiro que você vai pagar. Vocês viram a diferença? Não estou proibindo ninguém, meu querido. Pastor, eu decidi que eu vou começar a ir no centro de macumba. Tá bom. Mas você vai por quê? Eu vou para ver como é que a coisa acontece lá. Vou ter sérias preocupações com esse irmão. Ele está com tamanha falta de doutrina que ele precisa conhecer o centro de macumba para ver se presta. Eu posso lhe adiantar, meu irmão, não presta. E se você for um crente de verdade, você vai atrapalhar, que não vai baixar nada. Ou subir, sei lá o que eles falam. É mais provável que vai subir, canto do inferno. Não vai acontecer nada, você vai atrapalhar o culto dos outros lá e tal, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que pastor não é dono da vida de ninguém. Tem uma determinada seita, eu tenho que chamar assim aqui, que o camarada não compra uma calça jeans se o pastor não falar que pode comprar. Ou discipulador, muitas vezes, né? Alguns irmãos sabem quem é esse grupo, né? Grupo que não tem pastor, não tem igreja, não tem prédio, não tem nada, são os únicos certos, o supra-sumo da santidade. E é uma seita, que eu acho engraçado, irmãos, que você está na sua igreja, aí você pensa assim, cadê o irmão fulano? O irmão fulano sumiu, está no grupo tal. Sabe, eles vão atrás do funcionário público que ganha bem, do doutor, vai atrás do engenheiro e tal. O pedreiro da igreja, empregado doméstico, eles vão atrás não. Eu sei isso de muitos casos, portanto, falo sem problema nenhum, por causa disso, do comportamento de dominação que eles têm sobre quem participa lá, sei e tá, nem problema nenhum. Já falei para o dono deles lá, o líder, que não pode se chamar de pastor, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que esses dois extremos estão errados. O que o texto está falando sobre obedeçam seus líderes? Aquilo que ele está biblicamente ensinando você, certo? E não necessariamente circunstancialmente ensinando você. Ele está ensinando princípios, fazendo aplicações que estão de acordo com aquele princípio, e assim você deve seguir aquela orientação. E eu vou replicar aqui. A mesma coisa vale para outros irmãos que estão encarregados de lhe ensinar alguma coisa numa classe EBD, que não seja o pastor, né? Uma classe EBD, um grupo. Se ele está orientando segundo a sã doutrina, segundo a palavra, cabe ali essa é a obediência que o autor de Hebreus está falando, certo? Paulo escreve aos Coríntios de maneira muito incisiva, porque eles estavam indo de forma contrária à palavra de Deus, e ele diz, olha, vocês têm que aprender a me ouvir, e ele usa até uma certa pressão ali, vocês me devem a própria vida, né? O fato de que Paulo ganhou para Cristo boa parte daquela igreja, porque eles estavam decidindo que o que Paulo aconselhava não servia para mais nada. Na verdade, eles estavam se comportando... Isso é meu irmão ligando de Portugal. Oh, Jesus, não posso atender agora. Desculpe, irmãos. Erro de fuso horário, ele deve achar que eu já estou em casa. Então, esses dois extremos, irmãos, são, infelizmente, extremamente prejudiciais a igrejas locais, né? Hoje em dia, vamos falar do nosso arraial, na Igreja Batista. Qual o grande problema que nós temos no nosso meio, irmãos? É muito mais uma tendência para esse lado que eu mencionei primeiro. Por quê? Em grande parte por causa da padroeira de muita igreja batista. Conhece a padroeira, não? Nossa Senhora da Democracia? Sério, irmãos, isso é uma coisa seríssima. Eu não sou contra o governo congregacional, mas eu já vi casos em que pastores tiraram tempo para estar com Deus, buscaram o Senhor sobre o futuro da sua igreja e tudo mais, fizeram um projeto, trouxeram PowerPoint, trouxeram tudo que podia, só faltou fazer CDI e apresentou para a igreja. Aí veio aquele irmão que não orou nem um minuto, que não pediu um tempo para examinar a proposta, aí levanta a mão. Isso é caso real, aconteceu aqui em Boa Vista. Levanta a mão e diz assim, pastor, muito bonito, parabéns pelo seu esforço, mas isso não funciona não. Como é que ele sabe?
O camarada é muito bom lá no trabalho dele, nunca trabalhou no ministério, não convive com outras igrejas, mas aí o pastor dele traz uma ideia que, repito, ele gastou meses preparando em oração, mas ele em 2 palitos diz e desfaz, isso aí não funciona não. Então, o grande problema, irmãos, quando a Vox Populi é exageradamente valorizada em uma igreja, é que às vezes essa Vox Populi é apenas a Vox Carne. Não é voz de Deus, é a voz é a voz do povo apenas, é a voz da carne. Então, como é que nós resolvemos isso? Em um equilíbrio, aonde a congregação sim é ouvida, é sim respondida, mas há uma melhora na autoridade da liderança espiritual daquela igreja, que é exatamente o que nós praticamos aqui com uma liderança pluralizada, inclusive escolhida pela congregação. Então, se você pudesse dizer nós temos um modelo, de certa forma, misto, eu concordo. Mas, ao meu ver, esse é o modelo bíblico. Inclusive, ontem eu falei sobre isso também, quando eu tratei sobre a questão de presbíteros. Isso está lá em Tito capítulo 1. Paulo fala a Tito, por esta razão lhe deixei em Creta, para que estabelecesse presbíteros no plural, em cada cidade no singular. Então, cada cidade possui a sua igreja. Creta não era tão grande assim, tão populosa assim, que tivesse diversas igrejas em diversas cidades, né? Ou em cada cidade. Cada cidade era um grupo de uma igreja local, de uma igreja estabelecida ali por Paulo, através de Tito, e ele diz que em cada igreja deveria ter uma pluralidade de pastores. E é exatamente o que nós fazemos na nossa igreja, sem tirar nem pôr. Apenas fazemos uma distinção, né, de não ter o costume de chamar os nossos irmãos presbíteros da igreja por um termo, como eu falei, intercambiável, como pastor, certo? Ao mesmo tempo, os irmãos não têm costume de me chamar de presbítero. E eu não faço questão, irmãos. Outro dia alguém perguntou, pastor, o senhor faz questão de ser chamado pastor Joversi? Eu falei, absolutamente nenhuma. Porque eu conheço muita gente que me chama pelo nome e tem um profundo respeito por mim, profundo carinho por mim. Eu já conheci muita gente que me chama, só falta botar pastor, doutor, reverendo na frente e não tem respeito nenhum. Então, o título, irmãos, é indiferente. Da mesma forma como então a gente diz assim, e aí, meu irmão? O desprezo está na voz, da cara, na entonação. Então, o irmão na frente não é irmão coisa nenhuma, né? Então, o título é inútil se não há o respeito devido em qualquer coisa, né? Na verdade, né? O ponto aqui, meus irmãos, para continuar, é que essa responsabilidade de obediência, ela vai redundar em benefício da própria congregação. Certo? Vamos ler o texto novamente para a gente refrescar a memória e entender o que a gente está se referindo. Está no Novo Testamento. Vocês brincam, mas já teve gente procurando Hebreus no Antigo Testamento, no começo da vida cristã. Não foi ou não foi? Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Pronto. Antes do proveitoso, tem a parte do prestar contas, certo? E eu falo isso várias vezes. Já falei com várias pessoas. Pastor, eu falei assim, meu irmão, essa decisão em particular é uma decisão pastoral. Então, a minha decisão é essa. Sabe por quê? Porque eu vou ter que prestar conta dessa decisão. Se eu der uma de Maria vai com as outras e for mudar minha opinião só porque você quer e para lhe agradar, eu vou prestar conta sobre isso, certo? E eu morro de medo, o bom medo, da pessoa a quem eu vou prestar contas. Com ele não se brinca, certo? Eu vou ser muito sério quanto a isso. Mas vamos falar agora da segunda parte, irmãos. Olha o que o texto diz. Isso não lhe seria proveitoso. Muitos obreiros, muitos pastores não conseguem fazer um bom trabalho, muitas vezes, por mais que tente, porque tem uma congregação de pescoço duro, de dura serviço. Infelizmente, irmãos, também já vi isso muitas e muitas vezes. Eu participo já há algum tempo, né, de um grupo, é o grupo de WhatsApp que mais durou até hoje, pastores, e já estamos com, acho que umas 120 pessoas lá, 120 pastores, 120 homens, claro. E muitos deles são muito novos no ministério, né? Muito jovens. Eu já não estou tão no começo do ministério assim, né? Já estou na minha metade para o final, provavelmente. Então, eles vêm com perguntas e algumas delas são assim, pastor, o que a gente faz quando a gente está investindo já 3, 4, 5 anos da nossa vida e você vê que a congregação não responde? É triste, irmãos, ouvir uma coisa dessa.
O pastor Rubens, que fez o meu casamento, né? Hoje ele é missionário em Portugal. Ele costumava dizer que ele cansou um pouco do ministério porque ele cansou de tentar botar em pé quem queria ficar deitado. É o João Bobo ao contrário. Conhece aquele boneco inflável que você deita e ele levanta, né? A gente chama de João Bobo, né? Ele falava que tem crente que é o João Bobo ao contrário. Você coloca de pé, ele deita. Você coloca no caminho para restaurar a vida dele, o que ele faz? Ele vai lá e faz toda a lambança de novo. Irmãos, isso cansa o camarada. Aí ele deu um tempo, porque ele recebeu um convite para trabalhar no seminário, né, onde nós nos conhecemos, e ficou lá um bom tempo, aí depois sim voltou para o ministério pastoral. Isso não é nenhuma indireta, irmãos, eu não estou pretendendo fazer nada disso, mas eu entendo o que ele está dizendo, irmãos, porque eu já tive pessoas que eu vou dizer, meu amigo, a gente lhe coloca lá em cima da ladeira, você vai e deita para sair rolando, deixa ele dar uma ajudinha. Dá vontade de pegar o camarada e empurrar. É ou não é, Marcelo? Confessa. Porque ele gosta de rolar a ladeira abaixo. Por mais que você oriente, que você fale. Tinha um irmão, meus irmãos, no meu ministério, que ele vinha de tempos em tempos. Aí ele vinha e contava dos problemas, né, que aconteceu com a esposa, com os filhos e tal. Aí eu falava assim, vamos revisar. E olha que eu não tenho lá uma boa memória, mas eu lembrava de algumas coisas. Eu passei isso aqui para o irmão fazer, né? O irmão fez? Não. O irmão fez? Não. O irmão fez? Não. Não. Ah, meu querido, eu dei para ele a receita de loucura. Você conhece, irmãos, a receita de loucura? É você fazer a coisa sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Não tem como. Se você continuar pegando a BR para Manaus, você vai sempre chegar em Mucajaí, você nunca vai chegar em Alto Alegre. Não, eu sou muito sincero, eu vou chegar a Alto Alegre. Não vai. E eu falei para ele, o irmão está tentando chegar no lugar, mas fazendo as coisas do mesmo jeito que levou para o outro lugar, que nos trouxe de novo a esse nosso encontro aqui. E nunca mudou. Eu não tenho mais contato com ele, mas isso me entristece porque você vê uma pessoa que não compreendeu o que o texto acabou de dizer. Esse é o tipo de obediência, irmãos, que o texto está dizendo. O seu pastor, o seu discipulador, o seu líder, lhe deu um conselho espiritual. Pondera. Se não é uma coisa absurda, contemple a possibilidade de fazer aquilo que a pessoa está sugerindo. Porque não foi para isso que você foi atrás de conselho? Não. Se você perguntou para a pessoa, eu devo fazer A, B ou C, e a pessoa diz, olha, na minha experiência, por causa da palavra de Deus, o B é o que você deve fazer aí. Aí você sai de lá, acho que eu vou tentar o A primeiro, depois eu tento a opinião dele. Para que tu foi atrás de conselho? Para que você foi perguntar? Mas geralmente, meus irmãos, isso acontece porque a pessoa ouve alguma coisa que ela não quer no fundo fazer. Ela queria apenas alguém que chancelasse na sua decisão prévia. Isso acontece também, meus irmãos, porque ela recebeu um conselho que ela até reconhece que é o certo, que é o válido, mas é difícil de fazer. Não é o que ela gostaria. Requer mortificar alguma coisa na vida dela. E aí a gente sabe, né, a complicação que isso é. Mas o texto deixa claro, meus irmãos, toda congregação é beneficiada quando o seu pastor não faz o seu trabalho a duras penas. Quando ela responde, quando ela atenta àquilo que é orientado. Não há como contornar isso no texto bíblico, ok? Muito bem. Agora vamos falar no 3, meus irmãos, de outro tipo de oficial da igreja, e vai ser muito bom para a gente dar um esclarecimento também sobre a nossa realidade. Vamos lá. A palavra diácono significa servo, certo? Inclusive ela é uma palavra grega, diákonos. Ela é literalmente o que você tem em português, só é transliterado, só a acentuação que é diferente. Os diáconos devem ministrar as necessidades do rebanho sob a direção dos presbíteros da igreja. As qualificações dos diáconos estão listadas em 1 Timóteo 3, 8, 13, que é a continuação do texto sobre presbíteros que acabamos de ler. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus.
Então o texto, meus irmãos, a semelhança que faz com os presbíteros coloca condições, né, de caráter, de comportamento, da espiritualidade, da piedade daquele homem para desempenhar essa função de servo. Vamos começar pelo significado da palavra. Bem, os irmãos que, tal como eu, têm uma caminhada mais longa na fé cristã, né? Eu tenho 40 anos de convertido, Mansome tem 20 e tantos, né? De convertida, né? Outros irmãos são mais antigos, Marcelo, Tessa também, Silene, sei quem mais aqui são mais antigos na fé, mas a gente já conviveu com nossa cota de diáconos, né? Tem até uma brincadeira entre pastores que é resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Qual o probleminha, meus irmãos, do diaconato moderno? Houve uma distorção da função de tal maneira que eu cresci praticamente compreendendo que o diácono era um vice-pastor. Essa era a realidade da igreja onde eu cresci, certo? Diácono não é colocado para a liderança espiritual da igreja. Isso vai chocar muita gente que assistir esse vídeo. Diácono não é co-pastor, não é vice-pastor. Ele pode até ser considerado auxiliar do pastor, mas em questões outras que não é o pastorado. Hoje, o diácono, como eu falei, irmãos, virou essa função auxiliar do pastorado que aquele líder da igreja está desempenhando. Isso tem acontecido, irmãos, em especial porque a pessoa do presbítero desapareceu, especialmente das igrejas batistas. Eu comprovo por A mais B, por documentação histórica, que os batistas sempre tiveram presbíteros, no plural, né, como nós conhecemos aqui na nossa igreja. Inclusive, eu uso essa informação quando eu ensino sobre a igreja saudável, né? Isso foi usado também na nossa conferência pelo irmão tão conhecido Vinícius Musselman. Ele traz o documento do presidente da Convenção Batista dos Estados Unidos, lá de trocentos anos atrás, que fala sobre a necessidade de restaurar os presbíteros nas igrejas. O que aconteceu com a Convenção Batista Americana e depois, infelizmente, esse erro foi copiado no Brasil. Teve uma época, meus irmãos, de enorme expansão dos batistas, muito rápida, certo? Pode até, se quiser, chamar de um certo avivamento missionário. E aí, quando começou a multiplicar-se as congregações e igrejas, eles começaram a pegar, como se nós fizéssemos aqui, começam a abrir 1, 2, 3 filhas, né, como se diz, e mandam o Cédric para um lugar, o Render para o outro, o Bruno para o outro, e lá estou eu aqui sozinho. E a coisa aconteceu tão rápida, e o tempo foi passando, e essas posições não foram recolocadas. Outras pessoas não foram colocadas no seu lugar, e com o passar do tempo, o próprio uso da palavra desapareceu da nossa denominação. Incrível, né? Como a coisa pode acontecer de uma maneira, por um bom motivo, mas fizeram a coisa errada, vão fazer a reposição daquelas funções. Porque o correto é o quê? Vamos supor, abrimos várias congregações por necessidade das oportunidades da expansão, esses 3 irmãos vão para lá, mais rápido possível, devem também escolher presbíteros para aquelas igrejas, e aqui nós temos que repor aqueles que nós doamos, vamos chamar assim, para a obra. Isso é o que tem que acontecer. E em nome de Jesus é o que irá acontecer. Não aconteceu na história. E aí, quando eu era criança pequena na Ilha do Governador, eu não tinha a mínima ideia de que houve uma vez presbíteros dentro da Igreja Batista. Presbítero para mim era coisa de presbiteriano. Incrível, né? Porque a história não é conhecida pela gente. Uma coisa, meus irmãos, que é muito ruim é você não conhecer a história da nossa denominação e da Igreja de Cristo em geral. E também da história geral. É importantíssimo conhecer por que as coisas aconteceram da maneira como aconteceram. Muita gente hoje, a nossa geração está esquecendo o que foi o nazismo, está esquecendo as razões da Segunda Guerra Mundial. Pode perguntar, tem documentários mostrando que perguntaram nas universidades dos Estados Unidos o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Eles não sabiam falar. Eles não tinham assistido sequer o resgate do soldado Ryan. Porque não precisa nem estudar história, irmãos, é só assistir filme. E a camarada não sabe, por quê? Não interessa. Enfim, estudar história é algo extremamente importante. Então, essa distorção, meus irmãos, continua, infelizmente, muito até hoje. O que a Bíblia fala, irmãos, sobre essas pessoas que têm essas qualificações?
repetindo, devem ministrar as necessidades do rebanho sob a direção dos presbíteros da igreja. Necessidades, eu acrescentaria aqui, com todo respeito a John MacArthur, necessidades materiais. Eu vou colocar de uma outra maneira, irmãos. Diáconos são os assistentes sociais do corpo de Cristo. Não da sociedade, não da comunidade. Assistentes sociais do corpo de Cristo. Então, quando há uma família, alguém em necessidade material, os diáconos são acionados exatamente para isso. Aí você deve estar se perguntando, pastor, nós não temos diáconos na nossa igreja. Porque, meus irmãos, pela graça de Deus, nós não tivemos ou não temos uma porção considerável de nossa igreja que precise de constante auxílio. Não é a mesma coisa em muitas congregações. Há idosos que precisam de acompanhamento constante. Há pessoas, há camadas enfermas que precisam de acompanhamento constante. Há pessoas em estado considerável de pobreza que precisam de acompanhamento constante. Pela graça de Deus, não tem aqui ninguém rico nem podre de rico, não é isso que eu estou falando, só para ficar esclarecido para quem não conhece a nossa igreja, mas necessitados deste nível nós não temos. O que você vê lá em Atos? As viúvas, né, helênicas, né, ou seja, viúvas gregas ou gentias, estavam passando necessidade na distribuição do pão. Por quê, meus irmãos? A mulher no primeiro século era extremamente dependente do seu marido. Só que tinha um pequeno problema. É muito costumeiro no mundo antigo homens um pouco mais velhos casarem com mulheres um pouco mais novas. É o que é o consenso de todos a respeito, por exemplo, de Maria. Da razão dela ser viúva na época que Jesus chega à idade adulta. O José era provavelmente 10 ou 15 anos mais velho que ele. A expectativa de vida já não era lá essas coisas, né? Por causa da vida dura e das doenças que não tinham ainda cura ou remédio. Então as pessoas morriam muito mais cedo do que nos dias de hoje. A expectativa de hoje está lá para os 80 anos de idade ou mais. Então, somado isso tudo, muitas mulheres ficavam sem provisão para a sua vida. Por isso que Jesus, ao pé da cruz, vira para João e diz o quê? Jovem filho, aí está a sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. Interessante, Jesus não era o único filho de Maria. E ainda assim, ele prefere confiar a um dos seus discípulos, apóstolos mais fiéis, o cuidado com a sua mãe. Não é interessante isso? Misterioso. Talvez Tiago e Judas deveriam pensar nisso aí um pouquinho, né? Estavam falhando aí. Ou pensaram depois. Muito interessante isso, meus irmãos. Pode ser também que Jesus estava se referindo àquele momento imediato. Certo? Isso é rasgar o coração. A minha mãe está me vendo aqui morrer. Cuida dela, por favor. Pode ser que Jesus estava se tratando só disso. E que, posteriormente, no cuidado material, os seus filhos, que não eram poucos, eram 4 mais 4 mais 6, iriam cuidar da sua mãe como assim deveria ser, porque o filho mais velho estava ali morrendo, claro, ia ressuscitar, mas ali a 40 dias ele tinha um compromisso que não poderia mais estar ali presente, né? O ponto é, meus irmãos, é que essa questão da necessidade social é que ocasionou o surgimento do diaconato, certo? Então pode ser, meus irmãos, que daqui a algum tempo nós temos que rever essa situação, sim, mas eu quero deixar bem claro. Nós não temos diácono porque somos contra o diaconato. Nós não temos diácono porque nós não concordamos em aplicá-lo da maneira como as igrejas aplicam na igreja moderna. Pastor, tem uma coisa pecaminosa em relação a isso? Não, pecaminosa não, mas eu acho que cria uma distorção na cabeça das pessoas, certo? E, por exemplo, nós temos irmãos que cuidam da administração aqui dos nossos bens. Então, se você quiser chamá-los de diáconos por causa disso, ok, mas não é isso que a Bíblia diz que o diácono faz. Até porque a igreja da época não tinha bens materiais. Não tinha nem como ter bens. Estava em perseguição, estava em oposição. Então são situações, irmãos, que a gente tem que adequar a vida moderna, mas eu também não sou obrigado, nós não somos obrigados a concordar com as adequações que outros fizeram. Ok? Eu queria, inclusive, abrir aqui um espaço. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Diga, irmã. O versículo 11, ele abre margem para ter diaconisa, ou esse versículo se refere apenas às mulheres dos diáconos? Ok. Leia, por favor, para os irmãos. O versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Estava falando justamente sobre diaconato e aí depois coloca as mulheres. As duas posições existem no meio evangélico, certo?
Eu não teria problema de concordar com o lado que acredita que pode haver diaconisa, desde que se limite ao que eu acabei de falar. Como, infelizmente, na maioria das igrejas, já repito, o diácono é praticamente um vice-pastor, aí eu discordo frontalmente. Que aí ela vai ser vice-pastora. Porque não estou exagerando, irmãos. O diácono dirige culto, o diácono dirige reunião quando o pastor, de liderança quando o pastor não está lá. Isso não é função diaconal. Toda vez que tem uma decisão sobre a vida do pastor, quem reúne? O conselho diaconal, que já criaram, né? O grupo dos diáconos. Isso tem na Bíblia. As decisões, irmãos, sobre o ministério pastoral da nossa igreja são decididas pela Assembleia e quando são mais estabelecidos no estatuto ou coisas mais rápidas, são decididos pelos presbíteros. Não pela junta diaconal, corpo diaconal, conselho diaconal, como você chamar. Então, entendeu? Se for apenas para dar uma assistência social, porque inclusive vão ter irmãs que precisam de assistência social. É claro, você poderia também defender, ou a pessoa poderia defender, não, é só para homens, e se houver necessidade que precisa acionar, busque uma irmã que possa trabalhar por pedido por exemplo, uma irmã que está entrevada. Não é o diácono que vai lá cuidar dela. Ele pode ser o instrumento para mobilizar as irmãs para auxiliar aquela irmã que está passando por aquela necessidade. Aí as pessoas também acreditam, o outro lado, de que é como você falou, está se referindo à conduta das esposas dos diáconos. Mas também tem gente que vai dizer, sim, que vão trabalhar auxiliando o trabalho dele, né? O ministério dele. Como não é, meus irmãos, uma liderança espiritual, eu não criaria um cabo de guerra, certo? Não existem presbíteras. Aí eu crio um cabo de guerra. Aí não, ao quadrado elevado ao cubo, não. Não existe. Não existe pastorado feminino. A única pastora da Bíblia casou com Jacó, que era analfabeta, porque amava Raquel e não lia, né? Ela era pastora de ovelha. Certo? Bichinho que não tem garra, que não tem presa, burro que só. Não serve para nada, a não ser dar lã e ser cuidado pelo pastor. Isso é o que Raquel cuidava. Eu estou brincando, irmão, mas tem gente que pega esse texto para comprovar que tem pastora hoje. Santa exegese, Batman. É incrível uma coisa dessa. Então não existe isso na Bíblia. Isso é uma invenção dos últimos 20 anos, irmãos. Nem 20. Quando é que a gente começou a ouvir isso, Marcelo, mais ou menos? Mas chega a 20 anos. 25 eu tenho de formado, né, de ministério. Formado de seminário. Eu não lembro de 12, 15 anos, né? Como diz o meu amigo chegado, o pastor Marcos Granconato, ele fala assim, doutrina velha que faz igreja boa. Pronto. Olha para a história da igreja. Você vê bispas, você vê presbíteras, você vê... Quantas mães da igreja você conhece? Tem os pais da igreja, né? Não, pastor, é por causa do patriarcado que oprime a mulher. Essa desculpinha que os feministas, né? Conhece feminista, né? É homem banana mole que é feminista. Que feministas usam, não estou brincando, irmãos. Dizem que não há apóstolas e não há mães da igreja e não há mulheres com destaque os mesmos homens na história da igreja, porque a sociedade é machista. Um argumento completamente furado, porque isso faria do Senhor Jesus um machista. Porque quem escolheu os apóstolos foi ele. Não, é porque ele sabia que não ia ser bem encarado pelo Deus do universo, se curvou a sociedade e a cultura machista da época. Eu acho que as pessoas, irmãos, elas não ouvem o que elas falam. Porque não é possível você ouvir, conhecer Deus. Conhecendo Deus e ouvindo que você falando uma coisa dessa, não vê o absurdo que isso é. Então, não. Isso não tem nada a ver com machismo. Paulo não era machista. Jesus não era machista. A Bíblia não é machista. Apenas ela diferencia valor de função. E eu falei isso ontem também na live, né, como que o texto não vai tratar de presbíteras, porque exatamente há uma diferença na liderança entre valor e função. Homem e mulher são literalmente iguais diante da salvação. É isso, inclusive, que diz o texto de Gálatas. Em Cristo não há mais escravo, livre, gentio, judeu, homem, mulher. Diante da salvação, Deus não faz acepção de pessoas
nesse nível, né? Vou salvar os homens e não as mulheres, ou as mulheres e não os homens, vou salvar o negro, mas não o branco. Não, isso não existe para Deus. Quanto à salvação. Quando vai falar, meus irmãos, de função, Deus faz acepção de pessoas. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não tem como você fugir disso, não adianta tentar manobrar, só tem um jeito de você fazer assassinato de reputação. Paulo era machista. Se não fizer assassinato de reputação, você tem que se dobrar dentro daquilo que a palavra de Deus fala. Isso vai se aplicar, meus irmãos, na família e vai se aplicar na igreja também. A grande discussão que você poderia ter é como isso se aplica na sociedade. Deixa eu exemplificar. Eu conheço crentes que não votam em mulheres para cargos executivos. Gente, cada um com seu cada um. Eu não acho que o texto está falando sobre isso. Tá? Não tem problema nenhum. Não, tem a prefeita, já tivemos uma governadora, mas estava lá. Né? Não tem problema nenhum. O problema, meus irmãos, é liderança espiritual. São coisas completamente diferentes. Que é o que o pai ou o marido exerce no seu lar e é o que o presbítero, o pastor, exerce na igreja. Ok? É importante fazer, às vezes, esses parênteses aí para a gente poder compreender. Então, fechando, meus irmãos, a questão dos diáconos. Tem mais alguém com alguma outra pergunta, uma dúvida sobre o texto, como foi colocado pela Dani, ou sobre alguma coisa que nós explicamos aqui? Sim, não? Ok. Pois não diga que não dei oportunidade. Número 4. Membros do corpo. O que Hebreus 10, 25 adverte os crentes a não negligenciarem? Você sabe. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, esse texto é extremamente conhecido, né? Não existe crente em casa. Não existe crente sem congregar. Isso é meio óbvio para todos nós. Eu sei que não é óbvio para todo mundo, porque existe de novo, um movimento moderno, né, que não tem muitos anos, que a gente chama carinhosamente de desigrejados, que é o pessoal que fica domingo em casa sendo pastoreado pelo Faustão e acha que não precisa congregar, né, só encontrar com os irmãos de vez em quando, na praça de alimentação do shopping já está bom, né? Você não vê isso na palavra de Deus. A igreja local, ela era, em grande parte, uma evolução da sinagoga. Certo? Não tem como você não ver isso daí. A sinagoga girava principalmente ao redor do ensino. A sinagoga, irmãos, não servia para fazer sacrifício de animais. Sabia disso? Lá era ensino da palavra. A igreja se reunia da mesma maneira para louvar a Deus, louvor, oração, ensino. Dá uma olhada no nosso culto da noite, não é só isso. Não tem churumela, não tem mais nada. É basicamente o que a Bíblia tem sobre culto. Então, meus irmãos, o congregar não é uma opção. Nós sabemos disso. Contudo, eu ainda acho muito que a nossa igreja ainda não compreendeu o porquê que nós temos, eu vou falar da nossa igreja, né? O porquê que nós temos cada uma das reuniões que nós temos. Elas são diferentes entre si. Elas têm objetivos distintos. Não há como você comparar o que nós fazemos domingo pela manhã, que é o nosso aulão, né? Para os irmãos que não estão assistindo, não são da nossa igreja, nós não temos culto pela manhã, nós decidimos dedicar exclusivamente à EBD. Certos irmãos que se converteram aqui na nossa igreja, você talvez não saiba, né? Os mais velhos e de outras igrejas sabem. A maioria esmagadora das igrejas tem o seguinte, de 9 a 10 horas, EBD. E aí tem um breve intervalo, o pessoal, né, se locomover das classes e tudo mais, mas é rapidinho, só para vir até aqui, e aí de 10h15, 10h20 até meio-dia tem culto. Certo? Nós entendemos que, número 1, fica um pouco tarde, é difícil às vezes, inclusive os irmãos do louvor têm ensaio depois, há outras reuniões, mas também porque preferimos priorizar o ensino de manhã, então nós temos aí, tecnicamente, entre 9 e 11, mas raramente nós chegamos até lá, né? Pode ver os vídeos, eles geralmente têm 1h30, 1h40, ficamos um pouco menos do que esse tempo reservado, mas amanhã e domingo é ensino. Já o domingo à noite, além de mesmo tendo ensino, é mais amplo, tem comunhão, tem adoração, tem intercessão. A nossa reunião de sexta-feira, irmãos, ela é praticamente exclusiva de oração. Temos uma breve devocional de 3, 5, 6 minutos, né? E depois nós vamos orar o resto do tempo do culto de oração. Nosso grupo de vida, ele tem oração, nós oramos, ele tem louvor, mas o foco é
o compartilhar e o revisar do nosso hábito devocional, nosso culto do domingo. Você já percebeu que nada do que fazemos em uma reunião se repete totalmente na outra? E aí o que acontece com você quando você seleciona qual reunião você vai ou não? É mais ou menos a pessoa que seleciona que vai comer o arroz, mas não o feijão ou o tomate, ou vai comer só a carne, mas não vai comer a verdura, ou o que quer que seja. Você tem uma dieta não balanceada. É isso que acontece com você. Deixa eu lhe propor, meus irmãos, algo que não fui eu que inventei, mas já foi feito por vários pastores. Tenta durante um mês não faltar absolutamente nenhuma reunião da sua igreja. Acompanhada, é claro, do seu devocional diário. Depois de um mês você volta e me conta se é a mesma coisa. Se você estiver exatamente a mesma coisa, eu não insisto mais. Vou anotar seu nome. Não insistir mais com a presença do irmão fulano, porque ele é autossuficiente, não precisa da comunhão, não precisa da participação com os santos. Quer ver só? Como é que você passou nesses 4 meses de isolamento? Foi bom? Porque para mim foi horrorível. Horrorível. Eu confesso que eu não sei se eu topo essa brincadeira de novo, não. Foi muito ruim. Eu já estava para bater na tua casa. Sem ser convidado e com Covid e tudo. Porque, meus irmãos, isso aqui faz falta. Ter que abrir mão do nosso passeio do 1º de maio, para mim, foi muito ruim. Eu fiquei pensando, não tem uma alternativa. Só faltava quem dissesse, faz a comunhão por Zoom. Que Zoom? Irmãos, aquilo não presta nem para trabalho direito, quanto mais para a igreja. Aquilo é uma exceção, uma coisa, não dá para fazer o tempo todo, não. Só funciona no desenho animado do Jetson, esse negócio de videoconferência. Na vida prática, irmãos, você precisa sentir cheiro de gente. Não é porque a gente é latino, não. Acho que todo mundo é assim. Você precisa do abraço, do contato, no mínimo de ver o irmão. Portanto, esses meses foram horríveis. Agora, olha que interessante, irmão. O que você esperaria depois de você constatar que esses meses foram horríveis? Muita gente falou isso, né? Até brincaram. As igrejas não vão caber quando acabar o isolamento, tá? Até hoje não completamos os 120 que temos permissão de colocar aqui dentro, sabia? Até hoje não completamos, já vamos para um mês que voltamos ao nosso culto. Nenhum domingo nós preenchemos os 120 lugares, que é a limitação por lei de termos aqui. Não acontece em todo lugar, é verdade. Lá nos Estados Unidos, na igreja de John MacArthur, autor do nosso material, ele está em guerra com o governo civil, porque a igreja dele está absolutamente lotada. E detalhe, se você olhar a foto, tem um monte de cabeça branca. E eu fecho com ele. Alguém me falou assim, pastor, e se nós tivermos um monte de gente querendo entrar? É decisão do presbitério. Por mim, abre porta. Sério, irmãos, porque... Como é que eu diria isso? Basta. Já é o suficiente. Quando tem uma inauguração pública, é todo mundo lá, um do lado do outro. Vocês viram os vídeos quando tem a inauguração de uma empresa particular? Eu fiquei 1 hora na fila do supermercado do lado do camarada. Fiz até amizade, virou meu alvo evangelístico. Peguei o telefone dele, vou perder meu tempo. Tinha acabado de pregar sobre oportunidade, todo lado do camarada aqui 1 hora. Falamos de Praia do Rio, falamos de tudo. Aí começamos a falar de... Dá teu telefone aí, rapaz, tal. Mas de uma hora para outra... Isso aqui é altamente contagioso, não pode. A coisa paranoia está tão grande que eu vi um camarada, uma mulher andando com uma vara de 2 metros na rua assim. Eu não estou brincando. Resultado da paranoia que colocaram na cabeça da população. Esse é um lado, né? E tem o lado dos doidos que dizem que nunca existiu doença, claro. Então não ande com doidos, irmãos, nem de um lado nem de outro. Se informe, crie bom senso. Nós estamos temos informações hoje que não tínhamos em março. Já está comprovado que o tratamento imediato tem toda a diferença de como isso vai impactar a gente. Mas a gente vai continuar?
Já está comprovado de que isso aqui não serve para nada. Só para economizar batom, irmã. Vai passar batom para quê? Para manchar. Mas estão perturbando a cabeça da gente o tempo todo. Por que eu estou dando essa volta, meus irmãos? Porque, repito, não chegamos a completar o número permitido. Pastor, não é porque às vezes no fim de semana as pessoas têm dificuldades? Mas isso não deveria ser, meus irmãos, que se aqueles que tiverem dificuldade, porque é verdade, tem gente que está em isolamento, o que é o correto. Mas não deveria ser essas vagas preenchidas por quem não está e que não conseguiu entrar na fila do 120? Lembre-se, nós somos um universo de mais de 200 pessoas na comunidade Batista Videira. Eu estou alertando isso, meus irmãos, porque eu não aceito que nós temos um novo normal. Porque se nós aceitarmos isso, daqui a pouco vai sair a vacina, essa doença vai ser, já vai ser atualizada do Covid-20, 21, 22, sei lá qual vai ser a nova versão que vão baixar aí, e a gente vai sempre achar que a gente está debaixo disso e não tem mais condição de ter contato, ok? E aí nós vamos nos acostumar a nunca voltarmos a nos questionar. Por que mesmo que eu não estava aqui na sexta-feira? Por que mesmo que eu não fui no grupo de vida? Eu vou sempre especificar, meus irmãos, há motivos reais. Sou líder de grupo de vida também, de vez em quando eu recebo, pastor, marcaram uma reunião de trabalho bem na quarta-feira. Você sente que a pessoa está chateada porque ela estava preparada para ir para o grupo de vida. Mas não, tem razões, meus irmãos, que beiram a minha unha quebrou. E o que mais me entristece, meus irmãos, é que nós não tratamos a sessão de cinema assim. Nós não tratamos uma coisa mais séria, né? Nossa consulta médica assim. Na época do Covid, marcaram para fazer a minha tomografia. Marcaram às 3 horas. 2h20 eu estava saindo de casa. Porque a irmã da nossa igreja que conseguiu a tomografia fez um maior trabalho para poder conseguir, estava difícil. 2h35 eu estava chegando no hospital. Para dali a 25 minutos apenas, ainda, ser atendido. Culto 18h30 domingo. 18h29, dá tempo para sair de casa. Não, você já está atrasado. E isso vem se repetindo, meus irmãos, em nossa igreja e em nossas igrejas durante muito tempo. Costumo até brincar que se o arrebatamento fosse com hora marcada, Jesus ia chegar, está faltando gente aqui. Aí Gabriel ia dizer, não é o irmão fulano, o senhor, é que ele está atrasado. Por quê? Ele estava conferindo o resultado do time de futebol dele, ou sei lá o que estava fazendo. Ele estava se arrumando para o arrebatamento, aí estava passando maquiagem, ela, e daqui a pouco ele sobe. Mas graças a Deus não vai ser com hora marcada, né? Bem, vai ser com hora marcada, mas não vamos saber a hora, esse é o meu ponto. Se Jesus avisasse, o arrebatamento vai ser semana que vem, terça-feira, 15h30. Meu amigo, nem metade dos batistas vão. Não vai, não. Não sei como é que é nas outras denominações, mas o povo atrasado é povo batista. Então, meus irmãos, isso é muito sério, irmãos. Congregar não é brincadeira, é uma necessidade espiritual na nossa vida. E detalhe, em Hebreus, 1º século, o autor já está tendo que alertar os irmãos. Meus irmãos, o que está acontecendo? Eu botei no WhatsApp aqui, do horário, as pessoas não chegam. Eu vou terminar, meus irmãos, como acabei de falar sobre cinema. Você lembra quando passou o filme Paulo o Apóstolo? Né? Tal. Por incrível que pareça, teve um irmão que chegou atrasado. Né? A gente deixou o ingresso dele lá, te vira, parceiro. Procura lá na bilheteria que a gente vai entrar porque vai começar o cinema. Mas nós fomos em bando. Nós fomos um monte de gente assistindo. Não sei nem quem aqui estava presente, a gente foi. O filme é bom, é fictício e tal. Tem as suas falhas aí. O Lucas, que não sabe nada do que Paulo escreveu, né? Tem que ficar sendo lembrado o tempo todo. Mas o filme é bom. Inclusive aquela cena do jardim dele com o centurião é fantástica. Nós fomos, acho que metade da igreja era, metade do auditório lá do cinema era a nossa igreja, estava assistindo lá. Adivinha só, chegamos todo mundo na hora. E todo mundo que me deu nome para comprar o ingresso foi. Deu vontade no final de semana de dizer assim, irmãos, vamos repetir domingo? Ninguém vai faltar. E quem der o nome, vai. Mas eu resisti à tentação. Mas é triste, né, irmãos? Que nós tratemos o nosso lazer de maneira mais séria
o trabalho de maneira mais séria e tudo mais do que muitas vezes tratamos a obra de Deus. Letra B, para nós terminarmos aqui, irmãos. Membros do corpo de Cristo, letra B, Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Tem uma coisa errada aqui. Tem um R a mais ali, isso que está errado. Hebreus 13:7 nos instrui com respeito àqueles que nos ensinam a palavra de Deus, qual deve ser a nossa atitude. E aí tem 3 opções. Devemos encorajar uns aos outros a virem ouvi-los. Não devemos esperar ter a mesma fé que eles têm. E, finalmente, devemos observar suas vidas piedosas e seguir seu exemplo de fé. Deixa eu dar minha experiência sobre isso, irmãos. Eu fui, como vocês, liderado por pessoas imperfeitas, pecadores, né? Porque eu só tenho um líder na minha vida que é perfeito e que não é pecador, e você sabe quem ele é. Então, isso se aplica a pais, mães, isso se aplica a pastores, isso se aplica, no nosso caso, a professores. E eu tinha um professor em particular que ele era, digamos assim, hiper sincero, sabe? Um pouquinho demais da conta. Então ele meio que mandava muito na real. E você deve estar pensando, mas o senhor é assim. Não, ele era pior. Você não tem ideia, né, de como ele era. E um pouquinho de falta até de trato social em algum ponto. Mas ele é um dos homens mais conhecedores da palavra que eu conheço. Então, o que eu fiz? Certo? Eu coloquei, ao meu ver, essa deficiência de personalidade até dele, né? Eu coloquei debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. Né? Eu ministro graça ao irmão. Como nós devemos fazer com todos. Porque eu poderia usar como desculpa de que esse erro dele que eu percebia, não serve para mim. E aí eu estaria abrindo mão de copiar outras coisas muito boas na vida dele. E assim foi. Eu tinha outros que eu percebia que falhavam dessa ou daquela maneira. Contudo, tinham muitas coisas boas que poderiam me ensinar na sua vida. Já parou para pensar que isso se aplica de fato a todo mundo? Mas aqui em particular, meus irmãos, o autor de Hebreus nos alerta de que esses irmãos estão na liderança por algum motivo. Pode ser um motivo errado. Pode ser politicagem que ele chegou até lá, né? Tem gente que assume pastorado de igreja porque o pai era pastor e acabou a igreja sendo manipulada a fazer isso. É fato, eu já vi isso acontecer, né? Mas então não é o caso, mas se a pessoa está ali porque realmente ele tem desempenhado um trabalho pastoral, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus nos aconselha a olhar para aquele exemplo e ver aonde eu posso copiar. E eu posso afirmar categoricamente, irmãos, o quanto eu já fui impactado por irmãos na minha história que eu via a personalidade, o caráter de Cristo sendo vivido nele, mesmo que ele tivesse erros, mesmo que ele tivesse limitações e defeitos. Eu ganho em escolher copiar aquilo que pode ser copiado. É nesse ponto, meus irmãos, que todos nós podemos repetir a palavra de Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu falei isso uma vez num texto, num artigo, né, nas redes sociais, e o irmão veio assim, olha, eu acho muita petulância nós, meros mortais, repetirmos as palavras de Paulo. Eu concordo com ele, Paulo era um cara diferenciado, já falei agora há pouco em uma aula sobre isso. Mas eu não acho que ele está dizendo assim, olha, me imitem, mas não imite o irmão fulano aí da sua igreja não. Não é isso. Ou alguém acha que Paulo não tinha pecado? Então Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. A gente pode parafrasear o texto, vamos adaptar isso naquilo em que eu sou imitador de Cristo. Portanto, a mesma coisa vai se aplicar a mim e a você. E nesse caso vai se aplicar a qualquer liderança espiritual que você tenha, a qualquer pastor. Certo? Então, filhos, os seus pais não são perfeitos. Deixa eu dar uma novidade para você. Você também não vai ser um pai ou uma mãe perfeita. Você pode, inclusive, aprender com os erros dos seus pais. E aí você vai fazer os seus próprios erros, que eu espero que seus filhos aprendam com seus erros também. Agora, eu tinha, por exemplo, avós que eram pessoas extremamente limitadas no seu conhecimento, pessoas simples. Mas eu sempre me lembrei, meus irmãos, de que eles tinham uma vida piedosa e uma seriedade imensa e um amor pelo Senhor que dava prazer de ver. No seminário, um professor nosso, Stephen Kirchner,
Ele usou esse mesmo exemplo. O pai dele era um imigrante, né, alemão, simples, agricultor, gente do campo. E Stephen Kirchner era pós-doutorado, né, pós-doutor em teologia. Então ele falava assim, em termos de capacidade de ensinar e capacidade de conhecimento bíblico, em muito eu passo o meu pai. Mas de intimidade com Deus e a prova de uma fé viva, eu tenho que sentar aos pés deles e beber a cada dia. Então, é isso, meus irmãos, que eu quero colocar aqui. Porque eu já peguei também irmãos que me procuram na internet e assim, pastor, o que a gente faz estar numa igreja que o nosso pastor é limitado para ensinar? Eu lamento que ele seja limitado para ensinar. Mas eu falei assim, olha, meu irmão, você tem que primeiro buscar a Deus. O que você deve fazer da sua vida, se a lição não é minha, é você que deve entender, Senhor, se você deve manter-se na sua igreja ou não. Contudo, se você se mantiver em sua igreja, aprenda a aprender com o seu pastor, naquilo que ele é exemplo e tem ensinado à sua vida. Me dê 3 características positivas do seu pastor, já que você já me deu uma característica negativa, de que ele não é um bom ensinador, não é um bom mestre. Aí ele falou, não, meu pastor é uma pessoa que tem uma capacidade de perdoar que eu confesso a você que nem 10 vidas eu terei. Pronto. Aprenda a ser uma pessoa perdoadora como seu pastor é. Aí ele citou mais 2 outras coisas lá. Eu falei, e dessas 3, o irmão chega perto do que ele é? Não. Eu falei, então, está bem assistido. Tem um ótimo exemplo espiritual para você seguir. Eu poderia dizer a mesma coisa dos meus avós. Irmãos, eu vi o meu avô perder a cabeça e levantar a voz uma vez na minha vida inteira. Ele foi meu avô durante 21 anos. O meu pai costumava dizer que esse é meu avô materno, né? Ele costumava dizer sobre o seu sogro, que com todo respeito ele dizia, meu sogro é uma dama. É um autocontrole, uma placidez, uma tranquilidade admirável. Pouco me importa se ele não sabe explicar a união hipostática de Cristo, eu não sabia. Esse é o ponto, meus irmãos, do exemplo, quer seja no texto que nós estamos falando, ou em toda a igreja. Todos nós estamos do lado de campeões da fé. Mas todos nós também estamos do lado de rebaixados da fé. Faz sentido para você? O irmãozinho que está do seu lado, certo? Segue o líder, está lá em cima, naquela área da vida dele. Mas é muito provável que tenha uma outra área da vida dele que ele está lá no final da tabela, quase sendo rebaixado. Mas olha só, você também. Tem áreas que você, né? Você até às vezes quando pensa erroneamente, rapaz, não sei como é que tem gente que é tentado com isso. Para mim, para você. Porque provavelmente tem alguém pensando a mesma coisa sobre a sua vida. Rapaz, não sei como é que irmão fulano luta com essa área. Isso é tão fácil para mim, para você. Então nós aprendemos com as virtudes e com as fraquezas dos irmãos, tratando-as da maneira correta, sem idolatrar as virtudes e sem, né, massacrar os problemas, as dificuldades, as lutas que o irmão passa, mas sendo também instrumento de Deus na vida dele ou na vida dela. Ok? Irmãos, eu quero sugerir que a gente pare por aí, tá? Ou não, acho que dá para fazer a letra C, né? Só para terminar, senão vai ficar o ponto incompleto aí do número 4. Vamos lá. Como devemos agir em relação a outros membros do corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Acho que isso resume, irmãos, tudo que nós vimos agora nessa manhã, esse cuidado uns pelos outros. Quer ver só? Pastor, como é que eu avalio se eu tenho esse cuidado uns pelos outros? Ótimo. Pense agora numa pessoa que você não vê desde antes da pandemia, desde antes do isolamento, e você não tem visto recentemente na igreja. Ok? Agora pergunte, eu respondo a você mesmo. Você sabe por quê? Se você não sabe por quê e você não foi atrás, você ainda não compreendeu sobre cuidar uns dos outros. E se você está pensando na sua cabeça, isso não seria a responsabilidade do pastor? Por favor, não me diga. Porque você não entendeu ainda nada do que é corpo de Cristo. Muitas das pessoas que não estão aqui já fomos atrás, como pastores, como presbíteros e como líderes de grupos de vida. Mas pare de transferir responsabilidade. Nós temos, irmãos, nesse grupo que eu acabei de mencionar, 11 pessoas.
São 11 líderes de grupos de vida, entre eles também presbíteros. Presbítero e líder de grupos de vida são a fronte, né, de cuidado, o frente de cuidado principal. Legal. Mas cadê as outras 100 e tantas pessoas da nossa igreja? O mais interessante, irmãos, é que esse cuidado, olha que coisa, uma pessoa que foi congregar em outro lugar por questão geográfica, né, mora mais perto de outra igreja, saudável, fala assim, pastor, eu estou indo, tal, quero agradecer, aquela coisa, né, protocolar, tal. Mas eu queria dizer, meu irmão, pastor, eu me senti assim, eu tive ausente um tempo, ninguém veio atrás de mim. E por mais que eu reconheça a queixa dessa pessoa, irmãos, eu não gosto, meus irmãos, que as pessoas fiquem com essa, né, eu me amo, essa autojustiça. Eu devolvi a pergunta, legal. Quando a irmã não estava faltando, atrás de quantas pessoas a irmã foi que estavam faltando? E a resposta foi o grande somatório de 0. Olha que interessante. Nós somos tão autocentrados, irmãos, que a gente se incomoda porque ninguém veio atrás de nós. Mas nós raramente nos incomodamos quando nós não vamos atrás dos outros. Porque é exatamente o que essa irmã estava falando. E quando eu perguntei a ela, ela falou, o senhor não deixa de ter uma razão. Eu falei, uma? Não, tenho várias. Mas eu reconheço a queixa da irmã. Porque a queixa dela foi, a não ser o pastor da igreja, ninguém veio atrás para saber por que eu estava ausente. Ela ficou uns 2 meses, enquanto estava congregando conosco, ausente. O ponto aqui, meus irmãos, é que os mandamentos de mutualidade no Novo Testamento são muito numerosos. Eu não lembro exatamente quantas vezes ocorre o termo grego, posso até pesquisar depois, mas pega uma concordância bíblica, se você tem um aplicativo, seleciona Novo Testamento, coloca uns aos outros e procura quantas vezes vai acontecer na Bíblia. São os mandamentos de mutualidade. Perdoem-se uns aos outros, aconselhem uns aos outros, cuidem uns aos outros. Não são sugestões de mutualidade, irmãos, são ordens para que o corpo cuide um do outro. Porque o que acontece muitas vezes no corpo de Cristo, meus irmãos, é que quando o braço se corta, né, essa mão não tem muito o que fazer não, né, porque ela não vira para trás, o braço se cortou, a mão diz assim, isso não é meu problema. Isso é coisa para o cabeça resolver. Já pensou coisa ridícula, cabeça? Deixa eu passar aqui, porque você não faz isso. Você usa a sua mão, porque tem aquela passadinha mágica, né? Que passa um pouquinho da dor. No corpo de Cristo, muitas vezes, não tem uma outra mão, ou qualquer coisa que seja, qualquer membro que seja, que entenda a necessidade de suprir as necessidades uns dos outros, quaisquer que sejam elas, inclusive materiais. Como devemos agir em relação a outros membros do corpo de Cristo? Servindo, como esperamos que sejamos servidos. Então, volto a perguntar. Você está sentindo falta de alguém? Não só por causa da pandemia, não. Sempre. Não venha me perguntar, pastor, cadê a irmã fulana? Cadê o irmão Beltrano? Meu amigo, nós estamos na era da comunicação. Manda um zap. Liga. Vá tomar um chá com a pessoa, um café, um suco da Cael, o que importa. Mas não suponha. Né? Confirme. Porque muitas vezes, meus irmãos, há um problema sério acontecendo. Muitas vezes há um desânimo espiritual sério acontecendo. E você pode ser instrumento de Deus, porque não é coincidência que foi você que lembrou e não outro. Você pode ser instrumento de Deus para ir atrás daquela pessoa e colaborar na restauração, na melhoria da vida daquela pessoa que depois talvez seja você que necessite. Amém, irmãos? Semana que vem nós retomaremos na página 93 já, perdão, para terminar a igreja local, vamos começar ponto 3, comunhão. Ok? Para aproveitar de falar de comunhão, irmãos, não deixe de marcar na sua agenda, 5 de outubro, não é isso? O nosso dia de comunhão das famílias, passeio das famílias, o nome a gente vive mudando toda hora. Enfim, onde nós vamos ter batismos, certo? E vamos ter um tempo de comunhão. E já está reservado, nós vamos lá para o mesmo sítio que a gente foi já tantas vezes, no sítio da Tia Negra. Para quem não souber, a gente indica depois o caminho, mas é um lugar que a gente já está bem familiarizado, já tínhamos 2 ou 3 retiros lá e já vários encontros também. Ok?
Ok? Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso tempo de hoje. Fique de pé comigo. E hoje à noite, às 18h29, teremos o nosso culto pontualmente começando. Deus querido, nós agradecemos pela Tua graça e pelo ensino da Tua palavra, reforçando e renovando o nosso entendimento de o que é ser igreja. Obrigado, Deus, por esses domingos que estamos passando nesse tema e que continuemos, ó Deus, a crescer como igreja, na aplicação, ó Deus, na vivência daquilo que a Tua palavra está nos ensinando. Abençoa o nosso domingo, ó Deus, visita aqueles irmãos que estão enfermos, quer seja desta doença atual ou de qualquer outra. Visita o Teu servo, pastor Adailson, em especial. Ó Deus, estende a Tua mão sobre a vida dele, recuperando a sua saúde, é o como pedimos ao Senhor, debaixo da Tua vontade. E abençoa o nosso culto desta noite, é o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.